Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate. Lembrando que você agora também pode participar do nosso programa. É só mandar um vídeo gravado na horizontal para o nosso Facebook TVB Band Litoral ou para o e-mail nd@tvb.com.br. E hoje a gente vai falar sobre o Parque Tecnológico de Santos. Sobre esse assunto, a gente conversa com o presidente da Fundação Parque Tecnológico, Antônio Carlos Gonçalves. Boa noite, Antônio Carlos, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos explicar um pouquinho primeiro, já que a gente está falando de emprego, tecnologia, educação, o que é a Fundação Parque Tecnológico de Santos? Então, a Fundação Parque Tecnológico de Santos, ela tem como objetivo fim administrar a área do Parque Tecnológico. A nossa área de Santos, ela vai da região da Vila Matias até a região do Valongo. E tem uma área gravada também na região da área continental. Então, o objetivo nosso é trazer empresas de tecnologia para a cidade, para que a gente possa mudar o perfil socioeconômico do município. A gente reclama muito no município que a cidade está envelhecida, que os jovens vão embora e realmente estão indo embora, porque não tem essa demanda de emprego qualificado para eles na nossa região. Através do Parque Tecnológico, a gente quer mudar essa característica. Isso se dá num momento importante, porque existe uma pesquisa que o jovem que nasce, a criança que nasce hoje, quando chegar à maturidade profissional, 60% dessas crianças, o trabalho que elas vão desenvolver ainda não existe. Então, as profissões estão mudando muito, né? Numa velocidade muito rápida. E às vezes a gente não dá muita atenção para determinados assuntos, mas você pega a presidente da Microsoft no Brasil, é uma santista, que estudou numa FATEC em Santos. Então, a cidade tem potencial, a cidade tem condições de ofertar para a região, porque os parques tecnológicos são distribuídos por regiões. Por exemplo, a região da Baixada Santista, o parque está em Santos. Não haverá um outro parque num outro município. O conceito não é esse. A ideia é que o Parque Tecnológico, então, ele atenda todas as cidades da região. Todas as cidades da região, ofertando esse tipo de oportunidade para os jovens. E essa oportunidade se dá como? Através de startups. Santos é um município que poucas pessoas sabem, mas tem mais de 100 startups. Empresas incubadas. O que é uma empresa incubada? Um jovem que tem uma ideia diferenciada na área da tecnologia e querer empreender. Ela nos procura no Parque Tecnológico, a partir daí nós damos toda a mentoria de como ela faz com a sua empresa, com o apoio do próprio Sebrae. Com isso você consegue encaminhar esse jovem de forma que ele se torne uma startup e, tornando-se uma startup, esteja inserido no mercado de trabalho. Há quanto tempo o Parque Tecnológico existe na cidade de Santos? Desde 2012. E o nosso parque ainda está bastante embrionário. A gente percebe que temos muito a avançar. Eu fiz uma visita no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é a nossa referência, né, em termos de Brasil. O Parque Tecnológico de São José dos Campos tem lá dentro o ITA, tem a Embraer, tem a Bombardier, tem a Johnson & Johnson, mas não com o viés de indústria, com o viés de pesquisa. E conversando com o pessoal do Parque Tecnológico de São José dos Campos, eles nos disseram na ocasião que eles estão trazendo empresas do Nordeste para São José dos Campos. Eu perguntei, mas por que isso? Para vocês ampliarem o mercado de trabalho? Não, para qualificar o mercado de trabalho. Eles já estão numa outra etapa de desenvolvimento. Eles querem um mercado de trabalho mais qualificado. E é atrás disso que a gente está em Santos e na região. A gente quer um mercado de trabalho mais qualificado. 3 coisas são fundamentais para que um parque tecnológico dê certo. A primeira é a distância de um grande centro. São José é próximo de São Paulo, Santos também é. A segunda é qualidade de vida. São José tem uma ótima qualidade de vida, Santos também tem. E a terceira é o ambiente de tecnologia. Santos, onde a gente está devendo. É aí que a gente precisa entrar mais fortemente. Nós temos 10 universidades aqui na Baixada. Essas 10 universidades, elas precisam estar integradas de forma que a gente vá mais para o viés da pesquisa, mais para o viés do planejamento. E a partir daí a gente tem esse ambiente favorecido. Nós assinamos agora, no início do ano, no final do ano passado, um convênio com o INESC. O INESC é um instituto de pesquisas da cidade do Porto de Portugal. E existe o INESC Brasil, que é uma filial do INESC Portugal. E a partir daí o INESC ele vai atrás da captação de recursos para a pesquisa. O maior problema que tem na pesquisa é a captação de recursos. Às vezes a pessoa tem ótima ideia, mas não tem onde captar o recurso, nem como captar o recurso. Isso hoje a gente já oferece também. Então, por exemplo, quem está nos assistindo que tem a ideia de montar uma empresa incubada ou uma startup,
nos procure, traga um projeto. Esse projeto é analisado por todas as universidades da região. Essas universidades, elas, aprovando o projeto, a gente chancela a entrada no Parque Tecnológico. E a partir daí é a vida profissional daquela pessoa que está investindo em pesquisa. É fácil fazer isso? Olha, eu vou te falar, Roberto, eu acho que tem muito a ver com o espírito empreendedor de cada um. Hoje a gente tem 6 empresas incubadas no município. Até o início do próximo ano, nós vamos estar entregando, a administração municipal vai estar entregando um prédio de 7.000 metros quadrados para abrigar todas essas empresas. Nosso objetivo também é trazer uma grande empresa de tecnologia, mas não para gerar um emprego formal. Esse conceito do emprego de carteira assinada está mudando de uma forma muito rápida no mundo inteiro. É para fomentar o empreendedorismo realmente na área da tecnologia. E a partir daí a gente conseguir realmente ter uma característica diferente no município. Me surpreendeu quando eu soube das 6 empresas de startup, porque eu acho que poucos santistas sabem disso. E essas empresas, elas prestam serviço para o mundo inteiro, não é que prestem serviços regionais. Para a região. Né? Na visita que eu fiz em São José, eu conversando com o CEO lá do parque deles, eu falei, mas aqui vocês estão numa vantagem muito grande, aqui vocês têm o ITA, vocês Sim, têm Embraer. a Embraer. Ele falou, mas lá vocês têm o Porto, vocês têm a Petrobras, e é verdade. A gente precisa acreditar no nosso potencial, a gente precisa mudar essa página de Santos ser a região ser uma região turística e uma região de prestadora de serviços. Esse é o grande ponto, né? Porque a Baixada Santista como um todo, ela se desenvolveu em cima disso, do turismo, prestação de serviço. Então, essa questão da pesquisa, da tecnologia, a gente vê mais em cidades do interior. Sim. Então, às vezes, as empresas que se instalam aqui, elas acabam pegando mão de obra de fora e não utilizam o que a gente tem aqui na nossa região. Aí eu te pergunto o seguinte, Antônio Carlos, a gente tem algumas universidades que estão dentro desse parque tecnológico. Uhum. Elas são suficientes para atender e desenvolver essa nova mentalidade? Se a gente tivesse, de repente, mais universidades públicas, não mudaria o perfil da nossa região? Ajuda, porque as universidades públicas, elas investem mais em pesquisa. Mas nós temos aqui na região 3 universidades públicas, né? A USP, com a cadeira de petróleo e gás, está em Santos, ali no Cesário Bastos. Na Rangel Pestana, no final da Ana Costa. A gente tem você tem as FATECs aqui em Santos. Então você tem, esse ambiente você já tem da pesquisa. O que a gente precisa agora é integrar essas universidades de forma que elas atendam os desafios que lhes são propostos. E de alguma forma atrair empresas de tecnologia para o município para que eles se sintam instalados aqui também. Porque aí você começa a ter uma grande empresa de tecnologia que vai gerar, vai gravitar em torno dela empresas menores, que são as startups ou as incubadas, e você começa a mudar esse perfil. Quando a gente fala de tecnologia, de empreendedorismo, de startup, de incubados, a gente não está falando em volume de emprego, a gente está falando em qualidade de emprego. É diferente. E é uma qualificação, né? Qualificação. E é uma visão completamente diferente. Mas que é um braço que eu acho que hoje as universidades de Santos começam a entender. Não adianta mais a universidade atrair o aluno, dar o diploma e depois ele não tem ambiente de trabalho. Esse modelo ele está fadado ao insucesso. Você vê quantos universitários que se formam e acabam não tendo emprego. Sim. Então, essa continuidade atrás de um objetivo maior, porque o cidadão estuda para quê? Para poder trabalhar naquilo que ele estudou. Não é mais o foco a vocação, mas na verdade o mercado de trabalho. O mercado de trabalho. Então, no momento que o cidadão tem uma continuidade, ele percebe que aqui você consegue ter uma condição de prosseguir a tua vida acadêmica através da tua profissão, você tem um objetivo maior. Eu acho que aquele quadro, a época que eu fiz vestibular, que você se formava em engenharia como eu me formei, e saía com um diploma para procurar emprego, atualmente já é um modelo falido. Futuramente não vai ter espaço para isso, você vai ter que ser mais objetivo. Com esses treinamentos, você começa a ter uma inserção no mercado de trabalho, enquanto você ainda está na sua vida acadêmica. O grande objetivo é esse. Agilizou o processo, na verdade, Agilizou o processo, né? até porque a competitividade está muito rápida. Todo mundo está competindo ao mesmo tempo. Por exemplo, uma empresa que precise de uma ferramenta de tecnologia para Santos, ela não está procurando só no mercado de Santos, ela está procurando no mundo inteiro. E essa ferramenta ela pode vir de qualquer lugar do mundo, né? Então essa disputa ela é muito maior. Antigamente era uma disputa local, regional, hoje não. É uma disputa mundial.
Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Parque Tecnológico de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é emprego e tecnologia e sobre isso a gente conversa com o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, Antônio Carlos Gonçalves. Antônio Carlos, a gente está falando sobre a criação do Parque Tecnológico em Santos, tudo isso que acaba envolvendo na nossa região. Agora, hoje, depois de alguns anos da criação do Parque Tecnológico, agora tendo a Fundação Parque Tecnológico, como é que é o retrato da Baixada Santista? Olha, retrato em termos de parque tecnológico, eu acho que a gente está no início de uma caminhada que tem tudo para ser vitoriosa, só que ela tem que ter um planejamento pleno. Esse planejamento ele passa, por exemplo, o governo municipal fez um projeto que se chama Santos do Futuro. Esse Santos do Futuro tem inserido dentro do seu projeto o projeto Parque Tecnológico Santos do Futuro, que muitos chamam de Parquinho Tecnológico. Então, esse parquinho tecnológico é o quê? Está se pegando as crianças do Fundamental 1 e 2 e treinando já em termos de empreendedorismo, robótica e outros jogos de percepção, outros tipos de ferramenta que a criança comece a lidar já com esse ambiente de tecnologia. A partir daí vai de cada um. Tem pessoas que vão querer empreender e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão procurar o emprego na formalidade. Mas o que a gente está preparando em Santos é um ambiente para essas crianças que elas tenham condição de discernir no momento da escolha. E a gente está falando de crianças a partir do Fundamental 1, 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Hoje já se atende em Santos aproximadamente 1.100 crianças, que elas têm aulas no contraturno, né? No período da manhã e no período da tarde. O objetivo da administração é que isso seja inserido em todas as escolas municipais, mas não em cada escola, em núcleos de escolas, porque o objetivo nosso é que quando a criança tiver, porque tem um hiato também aí, Roberto, quando a criança está no final do Fundamental 2, nem sempre ela tem condição de fazer o colegial. As crianças mais humildes, elas têm uma dificuldade grande de fazer o colegial. Então, essas crianças, elas já vão estar no ambiente do Parque Tecnológico. A gente já quer, de alguma forma, colocá-las no ambiente do Parque Tecnológico para que elas tenham as aulas lá dentro do prédio que eu te falei. Mas aí, só para eu entender um pouquinho melhor, ao invés de repente, delas ingressarem no ensino médio, que seria o foco normal, o curso normal, ela acaba tendo um apoio do Parque Tecnológico nessas questões de robótica, para conseguir talvez um emprego nessa área? Na Semana de Tecnologia, ano passado, que a Secretaria de Educação fez, juntamente com a Secretaria de Governo, enfim, foram premiados alguns projetos. Esses projetos, nós já demos para os vencedores espaço nas instalações do Parque Tecnológico, para que eles possam incubar projetos lá dentro. Então, eles estão tendo mentoria do Parque Tecnológico, da Fundação, e acompanhamento do SEBRAE. Nem todos vão acabar seguindo esse rumo na vida, mas alguns com certeza sim. Mas tem oportunidade de conhecimento, né? O que alguns anos atrás muitos alunos não tinham. Até porque a gente vê o perfil do aluno da minha época, mas a gente não se falava em empreendedorismo, né? Empreendedorismo era uma coisa... Não, você formava, tirava a carteira de trabalho e ia procurar emprego. Exatamente. Não era esse perfil. Esse perfil está mudando radicalmente. Então o que a gente precisa é preparar esses jovens para o mercado de trabalho. O objetivo da educação, além de formar a pessoa, a criança, é também encaminhá-la na vida. Então, o principal objetivo é esse. E com isso, você mudar, como eu te falei anteriormente, mudar o perfil socioeconômico da região e do município. Isso é fundamental, porque aí você consegue realmente segurar o jovem para que ele more aqui, porque ele vai ter condição de trabalhar aqui. A gente está falando dos filhos de Santos irem embora, de repente, procurar uma universidade fora, procurar um emprego fora, mas segurar esse pessoal quase ali. Todos eles vão, né? Quase todos eles vão. Até porque a gente está falando de uma cidade onde a população da terceira idade é bastante grande, mas também não é só porque a qualidade de vida é boa, é porque não tem jovens aqui. Não tem jovens. E outra, se você fizer uma análise da cidade, ela não tem um aumento de população há muito tempo. Ao mesmo tempo, ela está tendo um percentual de pessoas de mais idade aumentado e dos mais jovens diminuído. Porque a gente está trocando os jovens que estão indo embora com os idosos, de alguma forma, que estão procurando a cidade pela qualidade de vida.
Acho que as duas coisas dá para ser feito. Precisa gerar riqueza dentro do município, dentro da região. Para você segurar o jovem aqui. Agora, em relação ao parquinho tecnológico, Antônio Carlos, como é que já está o andamento? Já tá acontecendo, né? Já está acontecendo, as aulas iniciaram esse ano e o objetivo nosso agora até o final da administração, daqui a 2 anos e meio, nós estarmos com todas as escolas inseridas nesse projeto. Quantas escolas hoje estão participando? Algo em torno de, hoje estão participando 2 escolas. 2 escolas. Tá, o Avelino da Paz Vieira e o Colégio Santista. E as duas estão no mesmo quarteirão, que é o quarteirão das instalações da Fundação Parque Tecnológico, então está muito mais prático elas estarem lá. Elas estão ocupando o 4º andar do Colégio Santista, onde a gente divide com eles parte da nossa administração. Assim que o nosso prédio estiver pronto ao lado do Colégio Santista, aquele 4º andar vai ser todo para o Parque Tecnológico Infantil. É um projeto piloto, dá para chamar Dá assim? para chamar de projeto piloto, sim. A ideia é que as próximas escolas, elas estejam nesse projeto ainda esse ano, ano que vem? Vai ser ao longo do governo, não dá para colocar todas ao mesmo tempo. O investimento, ele não é tão grande financeiramente, mas o treinamento dos professores é fundamental. E aí a Secretaria de Educação está fazendo esse treinamento de maneira que a gente consiga atingir esse objetivo até o final do governo. Até porque a gente está falando de professores que na sua formação não tiveram isso, né? Então é algo novo para quem está ensinando também. Para eles também. E é interessante como eles reproduzem o que eles sentem num ambiente que é um ambiente completamente diferente, apesar de ser um ambiente escolar, é completamente diferente do cotidiano deles, a reação das próprias crianças, que estão no mesmo prédio, mas por irem num ambiente diferenciado, com características diferentes da que costumeiramente eles ocupam, eles se comportam de uma forma diferente também. Você achando gente grande aí no mercado de trabalho. É verdade, vai bem por aí. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o Parque Tecnológico de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é emprego, tecnologia e educação. E sobre isso a gente conversa com o presidente da Fundação Parque Tecnológico de Santos, Antônio Carlos Gonçalves. Antônio Carlos, recentemente a gente teve a estreia e inauguração de um laboratório, é isso? Isso, é um laboratório de logística e mobilidade, a gente chama de LogMob. Esse laboratório ele vem para que a gente possa desenvolver a partir dele pesquisas e projetos dos mais variados temas, ligados à logística e mobilidade na região. A gente tem aqui algumas imagens. Isso é uma apresentação de um software, um dos softwares que a gente tem lá, que é o Arena, mostrando o que esse software permite que seja feito. Por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, o Exército pegou para fazer a ampliação do Terminal 3. E esse software foi fundamental, porque eles reprogramaram toda a obra. Pra você ter uma ideia, teve um momento da obra que tinham que entrar 800 caminhões pela aquela avenida que chega no aeroporto de Guarulhos para fazer a terraplenagem daquele espaço. Como é que você compatibiliza 800 caminhões com o trânsito das pessoas que estão indo no aeroporto? Era quase que impossível. Então, esse software permitiu uma reprogramação dessa logística toda, acelerou o prazo da obra, eles aceleraram o prazo da obra em 3 meses e barateou a obra. Então, esse tipo de ferramenta que a gente tem nesse laboratório agora, que está disponibilizado para todas as universidades e os empresários da cidade. E o que a gente percebe é a dúvida, mas como é que eu posso conseguir isso? Por exemplo, se você tiver um projeto que ele seja mais imediato, nos trazem o projeto, a gente analisa e inscreve esse projeto e ele pode ser utilizado com software a curto e médio prazo. Se for uma coisa que você precisa de uma pesquisa maior, por exemplo, a Petrobras, eu fiz uma visita à Petrobras, ela tem uma necessidade de filmagem das plataformas que estão extraindo petróleo e gás para ver efetivamente como é que está a conservação dessas plataformas. Isso se dá de que maneira? Existem hoje equipamentos subaquáticos que são espécies de robôs. Só que esses robôs que vão para a região da Petrobras, eles têm que ter uma prevenção de segurança contra a explosão por causa do petróleo e gás que está sendo extraído. Então, tudo isso a gente consegue fazer no laboratório. A gente pode fazer a pesquisa, que é uma coisa um pouco mais demorada, mas é uma ferramenta que o empreendedor ou o empresário vai utilizar permanentemente, como a gente pode fazer o projeto. Por isso a necessidade e a importância desse laboratório. Agora, além da Petrobras, outras ocasiões aqui na nossa região também eles podem ser utilizados no laboratório, né? A questão do porto. Sim, o porto, todos os terminais retroportuários. Um outro exemplo, tem um terminal
da Petrobras, que ele tinha um problema de logística na chegada dos caminhões no estado de São Paulo. E eles queriam fazer uma tancagem maior. Então, o projeto que eles tinham era aumentar a tancagem de reservatório de combustível para que os caminhões não ficassem sem fila. Através de um aplicativo, de um software desses que a gente tem hoje no laboratório, chegou-se à conclusão que o problema não estava na tancagem, a tancagem era suficiente, o problema estava na logística de documentos. O caminhão chegava, descia, tinha que entregar um documento, voltava, esse documento esperava para carimbar, enfim. Isso criava a fila toda. O problema não estava no estoque do produto, o estoque era suficiente. Porque às vezes a gente fala, nós assinamos hoje de manhã esse projeto para fazer o estudo hoje de manhã não, semana passada, para fazer o estudo da logística de mobilidade da área da Alemanha Industrial. Que ela é fundamental, porque a entrada do Porto de Santos é única. Você entra pelo aquele viaduto Sim. da Alemoa, e quando você chega no retão, os caminhões que vão para a região da Alemoa passam por uma rotatória. E os que vão para o porto passam pela mesma rotatória. Então, quando congestiona a Alemanha Industrial, congestiona o porto e vice-versa. Então, o que a gente vai fazer através desse convênio é um estudo para ver onde é que está pegando a região da Alemanha Industrial. Precisa fazer obras efetivamente, é necessário fazer obras, ou de repente a logística está errada. É essa conclusão que a gente acaba chegando. Esses softwares que a gente tem agora também permitem, por exemplo, você tem um projeto, a prefeitura tem um projeto de edificar uma escola. Através do software, ela te fala o prazo que você vai levar, efetivamente qual a quantidade de materiais que você precisa, qual a logística mais adequada para você fazer essa obra, para não impactar o teu entorno, a tua vizinhança. Então, as opções de trabalho nesse laboratório são muito variadas. É um laboratório de multiuso. Se a gente tivesse que explicar em poucas palavras como é que a nossa região, a Baixada Santista, conseguiria se reerguer na questão do desemprego, né? A gente sabe que essa questão tecnológica seria uma porta importantíssima para a questão do emprego, de oportunidades. O que está faltando agora? Quais os principais desafios? Eu acho que está faltando uma familiaridade maior com esse segmento que está sendo colocado à disposição da população. Uma fundação tipo o Parque Tecnológico de Santos, em São José dos Campos é uma OAS, aqui é uma fundação, ela te permite, ela te dá a condição de você, com quase nada, iniciar a tua vida profissional. Para isso você precisa ter a vocação do empreendedorismo e você precisa ter a vontade de aprender e pesquisar. As ferramentas todas estão sendo dadas praticamente que de graça. Não tem custo praticamente algum. Para você ter uma ideia, um incubado lá na fundação paga R$200 por mês para ter disponível a ele internet, instalações adequadas para ele poder fazer a pesquisa dele, mentoria da fundação e acompanhamento do Sebrae. Isso é praticamente nada. Um startup já paga um pouco mais, conforme o tipo de projeto que ele tenha lá dentro da fundação. A Fundação Parque Tecnológico é um facilitador de negócios. Quer dizer, uma boa oportunidade, então, para quem está precisando de um emprego. Sem dúvida, nos procurem. Ok, Antônio Carlos, muito obrigada pelas suas agradeço. informações. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.